Olá, meu nome é Débora Duarte Moraleco, eu sou zootecnista e hoje eu vou estar falando sobre probióticos e prebióticos na produção avícola. Essa é uma atividade de extensão da PPG-Zoo, da UFVJM, da Unidade Curricular de Visibilidade e Inserção Social. O que são, então, os probióticos? Os probióticos são micro-organismos vivos que vão beneficiar a saúde do hospedeiro, no caso, as aves, através do equilíbrio da microbiota intestinal, podendo assim então prevenir contra doenças. Há vários tipos de probióticos, dentre eles temos os lactobacilos, os enterococos, os streptococcus, os bifidobacterium, os saccharomyces e também os bacilos. Os prebióticos, o que são? Os prebióticos são alimentos que resistem à ação enzimática durante a digestão e assim eles atingem a microbiota intestinal, onde serão metabolizadas por bactérias benéficas, fortalecendo-as e melhorando assim o desenvolvimento dentro do trato gastrointestinal do animal. Os prebióticos podem ser dos frutoligosacarídeos, que são conhecidos como os FOS, e também temos os mananoligosacarídeos, que são os MOS. A junção de prebióticos com probióticos dá-se então os simbióticos, né? Ele vai estar um beneficiando o outro e assim ambos vão estar melhorando o desenvolvimento dentro do trato gastrointestinal do animal. Quais são os benefícios dos prebióticos e probióticos? Um dos benefícios é que eles têm ausência de resíduos, eles não deixam resíduo nos produtos. Então, os avicultores, eles não precisam ter aquele tempo de carência dentro da granja, né? Diminuindo, então, um pouco do custo para o produtor. Eles também têm ausência da resistência bacteriana, então, eles não deixam que as bactérias fiquem cada vez mais resistentes. Outro benefício é que eles melhoram a absorção dos nutrientes, a digestão. Então, por conta, né, de aumentar as velocidades intestinais, consequentemente, por conta dessa melhora da absorção da digestão, eles vão melhorar alguns índices zootécnicos, como podem melhorar a conversão para frangos de corte e também podem melhorar a produção de ovos em poedeiras. Eles também beneficiam, né, reduzindo a colonização de patógenos, pois eles vão estar aumentando a produção de bactérias benéficas, por exemplo, de ácido lático. Essas bactérias, elas vão reduzir o pH e, consequentemente, vai levar, então, à inibição de bactérias patogênicas dentro do trato gastrointestinal. E também elas podem estar beneficiando e estimulando o sistema imune, pois algumas bactérias elas vão estar atuando na produção de anticorpos. Então, elas também vão estar lá beneficiando diretamente o sistema imunológico do animal. Por que, então, usar prebióticos e probióticos na avicultura? É importante lembrar que a intensificação dos sistemas de criação das aves, tanto de postura como de frangos de corte, expõe esses animais em constante estresse, o que pode estar, então, alterando o equilíbrio intestinal e predispor esses animais a doenças, né? Reduzindo, assim, os índices de produtividade. Para tentar, então, compensar essa diminuição da produtividade, as granjas passaram a utilizar nas suas rotinas o uso de antibióticos como melhoradores de desempenho, a fim de tentar compensar as adversidades provocadas, por exemplo, pela alta lotação, pelo estresse, pelas condições sanitárias, tudo que pode estar, então, interferindo no custo de produção. Porém, nesse uso de antibióticos por longos períodos, resultou em seleção de linhas bacterianas resistentes, deixando essas bactérias cada vez mais resistentes, né? E provocando assim a exposição a desafios sanitários, tanto nos humanos como em animais. Então, por conta dessa resistência bacteriana que os antibióticos podem causar, está sendo vetado em alguns lugares já
o uso de antibióticos na produção animal. Por exemplo, a União Europeia ela já não importa mais produtos que sejam produzidos com antibiótico. E a tendência é cada vez mais deixar de usar o antibiótico e buscar alternativas, né, que vão estar podendo substituir esses antibióticos. E uma dessas alternativas, né, então é o uso de prebióticos e probióticos na produção avícola, que eles são produtos que são consideráveis produtos naturais, eles são atóxicos, eles não induzem resistência bacteriana, então eles vão estar atuando beneficamente dentro do trato gastrointestinal das aves e não vão afetar o desempenho e nem a saúde dos consumidores. Há vários trabalhos, né, que estão buscando utilizar prebióticos e probióticos dentro da nutrição de aves. E um desses trabalhos foi esse que foi realizado por Duarte, et al. E Faria Filho, em 2006, onde eles utilizaram prebióticos e probióticos na produção de frangos de corte e tiveram resultados significativos para melhores índices de ganho de peso e também para a conversão alimentar. Isso tanto na fase inicial, que foi analisado do dia 1 ao 28 dias, também como na fase final, né, até os 48 dias de vida. Além desse trabalho, há outros trabalhos, né, por exemplo, com poedeiras, onde também tem resultados significativos com uma melhora na produção de ovos. Tem resultados também que analisam a morfometria intestinal dos animais e viram, né, que tem uma melhora dentro do trato gastrointestinal. Então, tem outros trabalhos também relacionados com prebióticos e probióticos na produção avícola. Como que, então, esses probióticos e prebióticos podem estar agindo, né, dentro do trato gastrointestinal do animal? Bom, ele vai muito em relação, por exemplo, ao tipo de micro-organismo que pode estar sendo utilizado. Mas tem 5 tipos de efeito que pode ter o modo de ação. Um deles é o efeito físico, que é quando a cepa bacteriana ela se fixa na parede intestinal. Assim, ela vai formar, então, uma barreira que vai estar impedindo, então, a ocupação de bactérias patogênicas. Tem também pelo efeito biológico, em que as cepas anaeróbicas elas vão criar um ambiente de baixa concentração de oxigênio. E tem pelo efeito químico, que é pela produção de ácidos orgânicos, que vão aumentar a concentração de íons livres de oxigênio, e assim, então, vão predispor à redução, né, de bactérias patogênicas. Tem-se pelo efeito bioquímico, que é devido à concentração de bacteriocinas. Essas bacteriocinas, elas são complexos formados por peptídeos e proteínas. Elas vão estar impedindo, então, a multiplicação dos micro-organismos patogênicos. E também tem pelo efeito nutricional, que é quando é pela competitividade e disponibilidade de alimento, né? Onde as bactérias patogênicas, elas, então, podem ser desfavoráveis. E os fatores que podem estar interferindo nesse modo de ação? Há vários fatores que podem interferir. Por exemplo, para os probióticos, um fator que pode interferir é o tipo de micro-organismo que vai ser utilizado. Por exemplo, se ele vai ser um micro-organismo que vai ser capaz de aderir às mucosas, se a relação desse micro-organismo com a ave é a espécie específica, porque a eficácia máxima do probiótico ela é alcançada se a relação é específica, por exemplo. Por isso é importante a gente saber o tipo de micro-organismo que a gente está utilizando. O armazenamento também é um outro fator que pode interferir, pois a capacidade de ser armazenado depois que já estiver pronto, ele tem que ter um nível apropriado de células viáveis para que ele tenha um bom efeito depois do armazenamento, para que ele não perca sua funcionalidade, suas propriedades. A resistência à iofilização também é um outro fator. O que é a iofilização? Ele é um processo tecnológico onde ele desidrata substâncias em baixas temperaturas. Por exemplo, na hora da gente
fabricar um prebiótico, ele tem que ter essa resistência à liofilização para que ele não perca suas propriedades e assim ele possa então ter a sua funcionalidade benéfica dentro do trato gastrointestinal do animal. O método de produção também é um outro fator. Saber se ele é possível ser produzido em larga escala, né? Para que ele possa conseguir, então, atender a demanda da avicultura. O método de administração também é um fator que pode interferir, pois cada método pode ter um efeito. Por exemplo, se eu escolher um método, ele pode ter um efeito melhor, se eu escolher outro método, ele pode ter um efeito menos significativo. Então, cada método ele vai ter um modo de ação também. A viabilidade da preparação no hospedeiro e a condição da microbiota intestinal também é um outro fator. Por exemplo, vai depender da capacidade dele resistir ao baixo pH do estômago, a enzimas digestíveis, por exemplo, a ácidos orgânicos. Então, vai ser um fator que pode permanecer no ambiente intestinal. Quanto mais capacidade ele tiver de resistência de permanecer, mais eficiente ele vai ser. Como que a gente, então, pode estar utilizando esses prebióticos e probióticos? Eles podem ser utilizados na ração, na água, podem ser pulverizados nas aves, introduzidos via intraesofagiana, podem ser inoculados em ovos embrionados e também podem ser pulverizados na cama dessas aves. Quando a gente fala, né, em produção, a gente pensa em produção em larga escala, então a gente quer um método que seja mais prático, que tenha menos mão de obra. Então, geralmente, os métodos que são mais utilizados de administração é o método ou na ração ou na água de beber. E quando que a gente deve estar utilizando esses prebióticos e probióticos? É recomendado utilizar nos primeiros dias de vida, né? Quando, por exemplo, eles são pintinhos ainda. Pode ser tanto na chegada desses animais no aviário, como também mesmo ainda no incubatório. Vai muito da escolha do avicultor. Mas de preferência que seja nessa fase inicial. Por quê? Porque essa fase é a fase que ele está mais suscetível a doenças patogênicas, porque o animal ele não tem o sistema imunológico completo ainda, ele não tem aquela produção de anticorpos que ele deveria ter, então ele fica cada vez mais suscetível a pegar doenças. Então, de preferência que seja administrado nesses primeiros dias de vida, porque aí o animal ele vai começar a crescer, então vai ter aquele desenvolvimento do seu trato gastrointestinal e assim lá na frente, podendo então fazer com que os prebióticos e probióticos atuam, né, na melhora do desempenho desse animal. Considerações finais, só para a gente finalizar, como eu disse durante a apresentação, né, tem trabalhos na área que utilizaram probióticos e prebióticos e tiveram resultados significativos, então eles são sim viáveis para a produção avícola, são produtos benéficos, melhoram a saúde dessas aves, né? Eles não causam resistência bacteriana e, consequentemente, por conta de todas essas vantagens, eles vão estar melhorando os índices zooeconômicos, né? Que é o que o produtor espera, né? Quando utiliza-se algo, por exemplo, na ração desse animal para melhorar, né? Que melhore, por exemplo, o ganho de peso, a conversão alimentar, a produção de ovos. Então, eles têm resultados que comprovam que eles melhoram esses índices. Então, está sendo cada vez mais buscado utilizar e estudar probióticos e prebióticos na produção avícola, né? Tem estudos que estão buscando saber, por exemplo, qual que é a dosagem correta, qual que é o micro-organismo que vai ter uma melhor ação dentro do trato gastrointestinal. Então, está tendo vários estudos com probióticos e prebióticos e cada vez mais sendo buscado utilizar na nutrição animal. Essas foram algumas referências que eu utilizei na minha apresentação e eu só quero agradecer. Obrigado ao PPG Zoocast. Quem tiver alguma dúvida, esse é o meu e-mail e muito obrigada.